Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, discutindo, debatendo política aqui com o ex-vereador e deputado federal Chicão Bristo, também com o advogado criminalista Sanderson Moura. Chicão Bristo, para quem não sabe, é pré-candidato a deputado estadual, atualmente filiado ao PDT. E o Sanderson, a gente já até anunciou em programas anteriores, ele é pré-candidato ao Senado pelo Avante, né? Pelo partido. É o partido novo? Não, é o antigo PT do B. É o PT do B. É o antigo PT do B. Era o PT do B. PT do B. A maioria desses partidos trocaram de nome, né? É Avante, né? E Avante é um partido de esquerda. Centro. É um partido de centro. Centro, ótimo. Tina, você disse que ele tinha lhe provocado, que você ia provocar, e aí ficou... Não, o doutor Santos estava defendendo aqui, e pessoas também notáveis também defendem a tal da candidatura única. Avulsa. Avulsa, candidatura única. Ora, se a próxima eleição presidencial, vamos tomar como referência a eleição presidencial, hoje nós já temos, parece que um plantel de 20 candidatos, isso proporcionado pela existência de 35 partidos regularizados. É pouco, então. A nossa educação política é de tal ordem, se existisse a candidatura única, avulsa, nós ia ter 5 ou 6 mil candidatos a presidente da República. O problema é que nós não temos educação para... O que nós deveríamos fazer, aí sim, nós temos 2 ou 3 exemplos recentes no mundo. A Angela Merkel, agora na Alemanha, ganhou para a eleição, para o 4º mandato, na segunda potência econômica do mundo, e ela teve dificuldades para formar maioria num Congresso que só tinha representante de 4 partidos. Acabou compondo essa maioria. Então, aí ela negocia... Com os adversários, né? Com o principal adversário dela, negociou aí. Vai governar com aquele partido. Vamos supor, esses moralistas, falsos moralistas, que todo político é ladrão, porque o prejuízo desta eleição próxima vai ser que nós não temos a bandeira da educação, da saúde, da segurança pública, nem estradas. É só o combate à corrupção. Quando esses falsos moralistas precisam entender que a ineficiência, a irresponsabilidade provoca um prejuízo 100 vezes maior do que o da corrupção. Sérgio Moro disse que já recuperou 3 bilhões? 3 bilhões de 10 anos de corrupção. O déficit da nossa Previdência Social de uma semana é 6 bilhões. De uma semana. Então, o que nós precisamos... Aí o que é que acontece? Sim. O futuro presidente a ser eleito, o do seu partido, não tem. Mas talvez a maior bancada a ser feita no futuro Congresso seja a dos tucanos. Vai fazer 50 deputados, no máximo. A do PMDB, 50. Como é que esse elemento vai governar esse país se ele precisa de 257 votos na Câmara? Não, 308. Não, 250 na Câmara para aprovar um projeto comum. Sim. Para fazer uma emenda... Constitucional, maioria absoluta, 2 terços. 308. Ele só faz se comprar. Não adianta dizer que aí não tem mais negociação, aí passa a ter negociata. Se comprar a maioria parlamentar. Então, o nosso problema é de regra, é o regramento nosso, é que contribui para esse estado de coisa. É um vício criado ao longo das eras, né, também, ao longo do tempo. Mas aí, Narciso, você fez a gente refletir de uma coisa que eu acho que é o maior, eu não diria equívoco, digamos assim, mas a maior tristeza, companheiro Astério, Osmir, que a gente assiste na nossa política. Que eu acho como uma coisa absurda, essa coisa da bancada de oposição, situação, isso é importante para o debate? É importante. Eu não quero tirar isso aí, digamos, como uma coisa importante. Mas o que eu acho que é irresponsabilidade, que aí eu penso que o cidadão que vota, a pessoa que vota, não pode dizer assim, olha, eu estou votando em ti, Osmir, mas tu vai lá e tu vai ser contra a qualquer custo. Aí não dá. Esse contra a qualquer custo, eu acho que tem nada a ver. Eu fiscalizar, eu ter que ir para cima do governo que eu sou oposicionista a eles, acho que é um dever de quem é eleito. Agora eu votar contra,
Não, aí também já é uma responsabilidade, porque o cara que votou em mim não me autorizou eu fazer isso. E aí onde você disse que o cara é obrigado, às vezes, a ter que dar vantagens e vantagens para o parlamentar, para ter o parlamentar do lado. Aí você vê uma Assembleia, uma Câmara de Deputados, uns, às vezes, puxando o saco e outros esculhambando. E o cara o que esculhamba diz, eu defendo o povo, você não. Aí o cara que fica na Você sua não está casa... defendendo o povo, eu não tenho compromisso com o governo, eu tenho com o povo. Demagogia. Aí, doutor Santos, e o camarada que está ali, digamos assim, para que serve mesmo a democracia? Para que serve mesmo? Só para fazer confusão, esse tipo de coisa? Então, estão confundindo oposição e situação, se aproveitando desse pano, digamos assim, de oposição e situação, para uns ficar aí puxando o saco de governos e outros esculhambando. Eu acho que isso aí é um equívoco. Eu, graças a Deus, eu me lembro quando era vereador, aí o Jorge Venda era prefeito de Rio Branco. Aí íamos para alguns debates lá, aí eu era vereador do PMDB, não, mas eu acho que o prefeito está certo. O cara tomava um susto, porque eu era do PMDB, eu digo, mas rapaz, se a ideia do cara é boa, por que eu vou estar aqui, digamos, eu pagar esse tipo de mico? O cara tem uma ideia boa, é um projeto interessante, eu vou estar votando por votar contra? Não, não dá. Isso é uma incompetência que a nossa política, infelizmente, ela ainda nutre. Nós ainda temos que assistir esse tipo de babaquice. Por quê? Fruto de um povo que não participa, que não cobra. Aí, doutor Santos, o senhor disse-me que a gente tem que esperar pelos líderes. Se a gente for ter que esperar pelo bom senso dos nossos líderes do Brasil, meu amigo... Ou o povo toma consciência de dizer, peraí, eu vou querer saber como é esse negócio dessa política aqui, eu quero participar, eu quero estar dentro, eu quero saber como é que é a vida do Chicão, o que o Chicão fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer. Ah, o Doutor Santos é candidato ao Senado. Ah, quem é esse camarada? Eu quero saber da vida dele. Vamos lá. Chicão, mas se for esperar pelo bom senso dos nossos líderes políticos, meu amigo, está aí desde da época, digamos assim, que essa nossa república foi implantada, Narciso, foi piorar. Os caras usaram o poder para ganhar dinheiro, para enricar, e vai continuar a vida inteira. Se o povo não participar, se o povo não tomar consciência que ele tem que dizer assim, opa, peraí, eu vou tomar de conta desse negócio, porque esse negócio aqui é meu. O mandato do povo é meu, eu vou ter que participar disso. Se a gente for esperar, eu concordo com você, é muito importante, digamos, o líder ter a conduta correta. Agora, se a gente for esperar por esse bom senso... Eu confio muito nas mudanças das leis também, mas não só. Mudança de sistema, mudança de lei, mudança de Constituição. Eu acredito também nisso. Agora, eu me sinto no direito de não acreditar, digamos, no bom senso, na sobriedade, entendeu, Narciso? Digamos assim, dos políticos, porque eu não vejo isso. Chicão, é a mesma só coisa... um minutinho aí, Chicão. E você me lembra aquela história, eu não conto de novo, não. Daquele teu correligionário lá, teu conterrâneo, aliás. Onde? Como é o nome dele, te lembra? Ney Lopes. Ney Lopes. Ney Lopes, quando votou, Santos, quando ele votou para os 5 anos do Sarney, durante a Constituinte, ele muito preocupado que a opinião pública... O Sarney tinha 6 anos de mandato. O mandato dele era de 6 anos. Aí colocaram para 5 ou 4. Aí tinha um grupo que queria 4 anos. Ele votou 5, permaneceu os 5, ganhou os 5. Mas ele correu para o estado dele para justificar os cabos eleitorais, por que tinha votado nos 5 anos. Reuniu bem 500 cabos eleitorais importantes de todo o estado para justificar. Né? Não tem que justificar para o eleitor. Ele... Olha, eu estou aqui para justificar porque eu votei nos 5 anos de Sarney. Aí o principal cabo eleitoral... Peraí, deputado. Quer dizer que o senhor convocou todo mundo aqui para justificar os 5 anos do Sarney? Ele disse, não, não se preocupe com isso, não. Volte para lá, vote para 5, para 10, para 15. Se o senhor quiser votar para ele ficar a vida toda lá, vote. Agora, só não chegue aqui liso. A pressão do sistema, a pressão do eleitorado. Mas tudo isso faz parte do processo democrático. A democracia, a gente trabalha com todos esses elementos. Com todas essas variáveis. Excluímos isso do debate democrático. Isso tem que ser afunilando, tem que se aperfeiçoando. Essa peneira, ela tem que chegar a graduações éticas, vamos fazer só uma reflexão. Mas o pior é que a nossa peneira, em vez de afinando, vai largando. Ela vai largando. Vamos fazer uma reflexão. Tá aí, nós estamos vivendo, digamos, o ano, acho que, digamos, da tragédia, né? A tragédia perfeita, né? A tempestade perfeita.
Eu lhe pergunto, quantos brasileiros devem ter dito assim, não, eu acho que agora eu tenho que ter mais cuidado com o meu voto? Essa é a pergunta que fica aqui. Eu tenho visto muita gente, Chicão, preocupado. Do homem mais simples ao doutor intelectual. Eu vejo o homem preocupado que está na hora de mudar muitas coisas. Não, eu vejo dizendo que vai mudar. Agora, eu quero dizer assim, está mais próximo, participando, refletindo. Eu estou vendo as pessoas dizendo que não vão votar. Ô, Chicão. Isso eu estou vendo. Tá bem. Não querem votar. Não querem votar. Revoltado. Isso é um erro. Pois é, o ódio não resolve. Porque eu não acredito mais no líder, não acredito mais no político. Mas, então nosso trabalho é de convencimento então, de que não há salvação fora desse processo. Exatamente. Até porque tem que dizer para ele, Sandro, viu, Chicão? Tem que dizer para ele o seguinte, se você não votar, que é um eleitor consciente, não se preocupe, o pilantra vai continuar votando. É dentro desse processo que nós vamos fazer a transformação. Uma vez eu vi não tem outro. Eu assisti. E esse nosso trabalho, quando a gente for falar com o eleitor, então isso é um erro muito grave. Nós temos que chamar a atenção desse trabalho. É um erro grave. Essa é a minha preocupação. Nessa linha de raciocínio do Osmir Lima, eu tô enamorado de você hoje, viu? Muito obrigado. Eu sabia que um dia eu lhe cantaria. Aí eu vou citar aqui uma frase de Platão. Olha, nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo. Foi beber na fonte. Foi beber na fonte. Uma boa fonte da política. Platão já dizia, não há nada de errado de quem não gosta de política, mas simplesmente ele será governado por quem gosta de política. Isso é grande verdade. Exatamente. Não, você já imaginou? Nós implantamos, foi um sacrifício enorme para a gente implantar a nossa democracia. Mas eu observo que as pessoas estão criando um certo ódio pela política. Eu acho isso perigoso. Digamos assim. Essa questão da prisão do presidente Lula, né, que a gente sabe que ele está enfrentando toda essa situação de prisão e tal, isso é bom ou é ruim para a democracia? Não, para a democracia é ruim. Aí eu quero saber por que é ruim. É ruim para a democracia porque eu vi também ela vai trazer ódio mais ainda para o coração das pessoas. Então a democracia, a prisão de um grande líder que nem o Lula não traz, digamos, nenhuma vantagem, digamos, para o processo democrático. É uma tristeza. Mas nenhuma nação no mundo conseguiu ser grande se não prendeu os seus grandes líderes, aqueles corruptos. Você vê muito na história, muitas pessoas que tinham popularidade, que dirigiam nações, foram presas. O problema... Porque violaram a lei, violaram o sistema. Então eu não vejo isso como prejudicial, não estou me referindo à prisão do Lula. Não. Eu vejo a prisão dos corruptos brasileiros, de desvios de verbas públicas, como algo importante para o amadurecimento da nossa sociedade. Porque essa questão de sensação de impunidade, com desvio de dinheiro público, não é só o Lula que está sendo preso. De vários partidos, pessoas estão sendo presas. Isso, de alguma maneira, eu vejo como positivo para esse avanço que nós pretendemos dar para o Brasil. Mas não recrudesce a política? Não pode ser de qualquer jeito. Vai haver um recrudescimento, pode haver um conflito, pode haver até um caos no país, mas nós vamos precisar passar por isso, necessariamente, para poder haver a transformação. Eu não sou um pessimista, eu me considero uma pessoa otimista. Eu não vejo com os olhos de um pessimismo o Brasil. Santos. Não, vamos agora fazer aquela referência ao juiz ao Sérgio Moro. Eu já ouvi em todos os debates que ele tem aparecido, ele diz que a nossa corrupção é sistêmica. Sistêmica. Então, se é sistêmica, a causa da corrupção é o sistema. Como é que você pode ser honesto e se eleger você participando num jogo... O sistema é viciado. Viciado. Então nós estamos querendo combater a corrupção no Brasil pelas consequências e não pelas causas. Quer combater a febre e não a infecção. Narciso, ou estão quebrando o termômetro. Sanderson, doutor Sanderson, só Chicão, durante o impeachment da Dilma, eu me lembro de um editorial do The Guardian, jornal inglês de circulação mundial, que dizia o seguinte no editorial: quem deveria estar no banco dos réus no Brasil
não era a presidente da República, era o sistema político brasileiro. Eu nunca esqueci. É o sistema. Sim, mas eu não estou batendo a visão dos ingleses sobre que não é uma Seria questão bom se nós só. pudéssemos levar o sistema a julgamento. Não, se levarmos mas a não, sociedade, se levarmos entes abstratos a um Não, mas julgamento. não é levar julgamento. Eles são Sanders, conduzidos por permita-me. pessoas, né? Não é levar o julgamento. Nós temos que mudar o sistema. Eu venho insistindo nisso desde o início desse programa. O que nós precisamos mudar é alterar as regras do jogo. O sistema eleitoral... Por exemplo, mudar o quê? Partidário no Brasil é falido. Por exemplo, hoje, partido. Sugestão de cada um para essas reformas políticas. Cláusula de barreira, cláusula de desempenho como tem hoje, só que com percentual maior ainda. No Brasil não precisa ter mais do que 5, 6, 7 partidos. Enxuga. Pronto. Segundo, o sistema eleitoral. O modelo eleitoral, esse modelo que está aí, está um modelo vencido. Vamos implantar um dos países modernos. Voto distrital, por exemplo, é uma sugestão. Para 2020 está... votar por distrito. Ninguém sabe se vão tirar essa mudança. E aí é bom explicar para o telespectador como é que funciona um voto distrital. Por exemplo, se for um voto puro, o Acre tem 8 deputados federais. Você dividiria o estado em 8 distritos de acordo com o eleitorado. Digamos, Rio Branco poderia até ter 4 distritos, digamos. 4 deputados. Teria 4 deputados. No distrito aqui, Cruzeiro do Sul, 2. Qual a vantagem? Vale do Acre, 2. Qual é a vantagem? Cada partido só pode apresentar um candidato, porque a maior briga hoje é entre os companheiros de partido, para ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Se você for candidato a deputado estadual, o seu concorrente é o do seu partido, não é o do adversário. Não é do adversário. O voto distrital aproxima-se o eleito do eleitor. Tem como ele direcionar muito mais os recursos de emenda, se persistir, para aquela região que ele foi eleito. O eleitor conhece melhor aquela figura, porque hoje o modelo é tão vagabundo que se eu chegar hoje com 20 milhões aqui no Acre, desconhecido, ganho a eleição para desconhecido, eu me elejo deputado federal. Perfeito. Então, esse modelo está falido. E o Acre já teve exemplo de jeito já que teve exemplo. Armando Leite no passado. Se elegeu aqui. Minha abordagem, assim. Osmi, é muito... a minha abordagem em relação a isso não exclui a sua. Embora eu tenha uma perspectiva diferente. Eu acredito em líderes. Eu acredito em pessoas. Eu acredito em estadistas. Eu acredito em pessoas que saibam conduzir uma nação. Eu não acredito meramente em transformação de sistema ou em leis. Tem uma frase de Alexandre o Grande que eu gosto muito. Ele diz, eu prefiro um exército de ovelhas liderados por um leão do que um exército de leões governados por um Eu não gosto de salvadores da pátria. Não é que seja salvadores da pátria. Não é que seja salvadores da pátria. Mas nós precisamos de homens públicos, de uma estatura ética, de uma estatura de direção e política mais elevada. E isso pode ser conseguido dentro dos grandes partidos, dos bons partidos com bons programas. Porque, olha, como ele disse, não exclui. Você vota, se fosse num sistema correto, você vota não no João, na Maria, você vota num programa de partido. Vamos dizer, eu sou socialista. Não importa, eu sou. Ele é socialista, viu? Revelou um grande segredo. Né? Liberal, eu vou votar num partido que tem um programa socialista, nos elementos que representam aquele partido. Eu sou um liberal. Eu vou ver quais são os partidos que têm a realidade liberal. Eu acho meio difícil chegar a esse patamar e votar por programas, votar por ideologias. Mas precisa chegar. Não me diga isso. Não me diga isso. Precisa chegar. Por exemplo, eu não estou confinado a um programa, eu não estou confinado a uma ideologia. Eu posso votar em pessoas. Não só em programas. Pessoas são passageiras. Aí você vai estar querendo um salvador da pátria. Não, as pessoas são passageiras, mas em outras pessoas. Vamos ver o Chicão. O Chicão, entra na conversa. Eu queria só entra na roda. Voltar um pouquinho na questão de dizer que eu vejo com tristeza a prisão de qualquer líder. Seja Lula, seja o Pedro, o Manel e o João. Vamos esquecer o Lula, mas se o político que é líder é corrupto, qualquer líder, ele tem que ser preso. Eu sei, não é essa a minha questão. Ele perguntou, a pergunta foi como é que eu vi. Eu vejo com tristeza e vejo que não resolve o problema. Vai criar ódio de um lado, do coração das pessoas que gostam do Lula, e vai criar ódio no coração das pessoas, digamos, que têm raiva do Lula. Mas todo processo cria isso. Há o lado da vítima, o lado do réu, e nem por isso a justiça deixa de ser feita. Sim, a questão não é essa. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu não vejo isso, digamos, como uma coisa
uma salvação, digamos, para o Brasil. Digamos, eu não vejo. Não é? Então, essa coisa de... Não, vamos colocar... Você lamenta o líder ter cometido lamento, um roubo, completamente. Né? Aí todos nós lamentamos. Pois essa é a questão. E a pergunta é a seguinte, isso vai fazer o brasileiro tomar uma consciência melhor? Não vai. Essa é a minha avaliação. Não vai. Não vai? Não vai. Não, Chico. Não, o eleitor não cria muda. ódio, vai criar ódio. Rapaz, O eleitor não aceita a impunidade. Não, mas eu quero Ele não aceita a impunidade do político, mas a dele ele aceita. Chicão, sensação de tristeza, sensação de desarmonia, sensação de tudo é prejudicial. E tem a sensação de impunidade, é terrível para a nação. Sim, mas eu estou explicando, eu estou querendo dizer o seguinte, que se a prisão do Lula e a prisão dos empresários, que todos fizeram maracutaia para financiar a política desse país, resolvesse os nossos problemas, é isso que eu estou querendo dizer. O Brasil não avança depois disso. Por quê? Por que o Brasil não... Porque nós não nos preparamos. Eu concordo com o Asmir, que não... O Estado brasileiro não preparou. Eu acredito com o Asmir, que nós não somos salvadores da pátria, mas nós precisamos de líderes, não de líder, mas de líderes que compreendam o que é uma democracia para a gente cuidar dela. E quando eu falo de líderes, eu incluo lá o pai de família, eu incluo lá o líder comunitário, eu incluo o brasileiro, eu incluo o povo. Porque não adianta, se a gente não tomar essa consciência... Não adianta. Mas que consciência? A consciência, Osmir, digamos que ou a gente cura da democracia, ou ela não adianta. Ou o quê? Ou a gente cura da democracia. Osmir, nós Tem temos... que chamar o intervalo. Sim, mas a democracia a gente cuida com os bons A gente continua no terceiro bloco. Cuida como... Democracia se cura com democracia. Eu não acredito em Meu democracia sem ser pela democracia. amigo, Para a gente ir para o intervalo, diga, Chão. Astério, Diga. a bandidagem está aí, o exército brasileiro está sendo afrontado. Que democracia é essa que está sendo cuidada? Tem 500 meninos presos. Osmir, tem 500 meninos presos aqui. Mas quem é que está cuidando da democracia? Quem é que está cuidando? Eu quero saber quem é que está cuidando. Quem é que está cuidando? Porque eu não vejo ninguém cuidando. Nós vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo e eu quero me Terceiro aprofundar bloco. nisso aí. Tá, Osmir, ok. não tem A gente volta já. Cuidar de democracia. Cuidar de democracia, cuidar de democracia.